Agora eu vou passar aqui para o professor Eduardo Motti, que vai nos falar sobre pesquisa e indústria, problema ou solução. Bem-vindo, professor Eduardo. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar. Eu não estou diretamente ligado a publicações científicas, mas eu queria contar para vocês, talvez, um pouco de um outro aspecto que vai ter algum contato com vocês quando vocês forem publicar resultados, que é o contato com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um tema muito controverso, né? Provavelmente vai ter algumas pessoas aqui fazendo umas carinhas feias. Então, eu vou pedir para essas pessoas guardarem os tomates e os ovos para o final da apresentação. Vou apresentar agora, tá bom? Esses são meus interesses e eu não vou pedir para vocês se preocuparem agora, porque na minha aula final do curso, que é de conflito de interesses, eu vou dissecar isso aqui um pouquinho mais, tá? Quando a gente pensa, essa aqui é a nossa agenda de hoje, né? Eu vou trabalhar com vocês, não de indústria farmacêutica como um todo, mas mais especificamente de como é que a pesquisa e desenvolvimento entra dentro da indústria farmacêutica. De onde vem o financiamento, o dinheiro da pesquisa? De onde vêm os produtos? Qual é a missão da pesquisa dentro da indústria? Fala um pouquinho do portfólio. E, finalmente, a colaboração entre a academia e a indústria, que eu acho que é o tema principal da nossa discussão de hoje. Quando a gente pensa na pesquisa e dentro da indústria farmacêutica, uma coisa muito importante é o dinheiro. De onde vem o dinheiro e quanto de dinheiro tem a indústria farmacêutica? Quanto vocês acham que o mercado farmacêutico movimenta? Vou fazer que nem o Dr. Edson. Quando eu fizer uma frase que termina com uma inflexão interrogativa, é porque é uma pergunta. Mas quanto de dinheiro? Olha, chegou perto ali, ó. O mercado farmacêutico em 2023, 1,6 trilhão de dólares. Esse é o mercado farmacêutico mundial, né? E ele está dividido, olha, eu vou colocar aqui as principais empresas e os principais produtos em termos de faturamento. As principais empresas faturam da ordem de 35 a 50 bilhões de dólares no ano 2023. E os principais produtos faturaram da ordem de 10 a 25 bilhões de dólares. Um produto. Então, os produtos são muito importantes porque eles são as coisas que vão levar a indústria para frente ou para trás. E essas empresas são extremamente poderosas do ponto de vista econômico. O poder econômico da indústria farmacêutica é muito grande. O que significa isso? Como é que a indústria faz para manter esse poderio? Eu vou explicar aqui para vocês. Ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é o investimento que as 10 maiores empresas fazem em pesquisa e desenvolvimento. Em 2014 foi de 87 bilhões de dólares, mas em 2023 já chegou a 161 bilhões de dólares. E vejam que o gráfico mostra que isso está crescendo, ou seja, a indústria está cada vez investindo mais em pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque dá resultado, né? Faz aqueles produtos que a gente viu que são de alto faturamento. E esse gráfico, essa linha do gráfico que está aqui, é a porcentagem da receita da indústria que é investido em pesquisa e desenvolvimento. E isso talvez seja uma lição muito importante para nós. A indústria está investindo basicamente 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento.
Imagine nós aqui, vamos imaginar quanto a gente ganha por mês. Vamos imaginar que eu ganho 20 mil por mês. Seria eu investir 4 mil reais todo mês no meu desenvolvimento, né? No meu desenvolvimento do meu conhecimento, as coisas que vão fazer com que eu progrida na minha carreira, etc. Quantos de nós investem 20% do seu faturamento no seu desenvolvimento? É muito difícil, é muito duro, né? Você fala assim, não, eu vou para um congresso ou vou passear? Quanto custa ir para um congresso em Miami? Ah, tá, passagem, hotel, inscrição, tal, gastar 20 mil reais. Ah, com 20 mil reais eu vou passear. Mas é o raciocínio que a gente faz, a gente prefere o prazer mais próximo, né, do que investir no futuro. Mas é essa conta que a indústria faz para manter aquele poderio para ter um sucesso crescente. Isso aqui, o que que gera? Gera que a indústria hoje tem mais de 21 mil projetos em desenvolvimento. Mais de 21 mil projetos que estão dentro do pipeline das empresas. E isso, mais uma vez, é um número que cresce bastante. E nós vamos ver por que que a gente precisa de tanto produto. Esses produtos estão divididos dessa maneira. E vocês estão vendo fase 1, drogas em fase 1, drogas em fase 2, drogas em fase 3, e nos diversos anos, 2007 até 2023. Cada um desses gráficos mostra um crescimento importante. O gráfico da fase 1 é o maior de todos, porque muitas moléculas entram aqui, tá? Uma boa parte delas passa para a fase 2, mas na fase 2 para a fase 3 tem uma queda importante. O que significa que, primeiro, essa diferença é onde morrem a maior parte das moléculas. Ou seja, depois de você concluir a fase pré-clínica, a fase 1 e a fase 2, você chega à conclusão que essas moléculas não devem ir para a fase 3. Não devem ser investidas para chegarem na fase 3. É a fase mais cara, é a fase onde apenas as moléculas que a gente tem mais certeza que vão dar certo é que a gente investe nelas. Lembro para vocês também esse número aqui, ó, na fase 3, em 2023, a gente tem 1.200 moléculas, 1.200 projetos de pesquisa. Guarde um pouquinho esse número. Drogas aprovadas, todas aquelas ali que a gente viu, olha, 1.000 e tantas, resultam em uma aprovação de mais ou menos 50 drogas por ano. Só isso e já é muito, porque isso aqui é um número também que já foi bem menor. Então, aquele volume de pesquisa resulta num número bastante pequeno de medicamentos. Em 2023, 36% dessas drogas eram o que a gente chama first in class, ou seja, a primeira droga naquele tipo de tratamento. O que é muito importante, mostra que a coisa está se desenvolvendo para campos novos. A gente está conseguindo tratamentos para doenças que não tinham tratamento anteriormente, o que é muito bom, né? Desde que essas drogas realmente tragam um benefício importante para os pacientes. E que produtos que a indústria vai desenvolver? Que produtos que ela vai escolher? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra aqui, no eixo Y, o tamanho do mercado nas várias especialidades. E aqui, o crescimento desse mercado. Os mercados que crescem mais são os mercados que têm os maiores mercados. E aqui, não é à toa, que o professor Eduardo Franco escolheu a oncologia, que é o mercado que hoje é responsável por 50% da pesquisa de novos tratamentos. Mas a gente tem também bastante, e o tamanho das bolas é o tamanho a quantidade de drogas que estão
nessas especialidades. Então, vocês veem, a oncologia domina as doenças metabólicas, obesidade, diabetes, etc., importante, cardiovascular também, sistema nervoso central também, mas algumas outras já estão meio embaixo, né? Gastroenterologia, geniturinária, etc. É aqui que as empresas vão pensar, o que eu vou fazer com o orçamento que eu tenho de pesquisa? Onde que eu vou colocar esse dinheiro? Em que tipo de droga? Onde tem um mercado bom, mas onde eu tenho conhecimento também sobre isso. Porque não adianta eu falar assim, puxa vida, mas se eu tivesse uma droga oncológica, tipo do Keytruda, eu estava ganhando um monte de dinheiro. Mas se eu não tenho pipeline de oncologia, se eu não tenho essa especialidade, não adianta. Eu tenho que procurar onde eu sou bom, né? Mas, enfim, não é uma coisa aleatória. É uma coisa que é muito bem planejada. Aqui que eu queria despender um pouquinho mais de tempo com vocês, a taxa de sucesso. Por que a gente tem tão poucas drogas chegando no mercado? E ela funciona assim. As drogas que passam pela fase pré-clínica e que mostram dados que significam uma possibilidade boa de irem para frente, elas são incluídas na fase clínica, que é a fase 1, a fase 2, a fase 3, e depois a aprovação regulatória até entrar no mercado. Dessas aqui, que vão para a fase 1, só 50% passa para a fase 2. Das que estão na fase 2, só 36% passam para a fase 3. E das que estão na fase 3, 59% vão ser levadas à agência regulatória. Ah, melhorou, né? 40% das drogas da fase 3 não vão para aprovação regulatória. E uma coisa muito importante é que o investimento dobra a cada passagem de fase. Ou seja, se você investiu até aqui 50 milhões de dólares, na fase 1 você vai gastar 100 milhões. Se você vai para a fase 2, dos 150 milhões, você vai gastar 300 milhões. E assim por diante. Então, essa decisão da fase 2 para a fase 3 é extremamente importante e custosa. Uma boa decisão pode resultar num bom resultado, mas uma má decisão é catastrófica. A taxa global de sucesso de uma molécula que entra na fase clínica de pesquisa é de 6,9%. Ou seja, mais de 90% das drogas que começam a pesquisa não chegam no mercado. Ou seja, o risco de você investir em alguma coisa que não vai dar certo é muito grande. Imagina que você vai abrir uma empresa. Você chega para sua esposa e fala assim, eu chego para minha mulher e falo assim, eu vou abrir uma empresa farmacêutica. Ah, é? Por que você vai fazer? Ah, vou fazer um remédio para curar o câncer. Ah, é? E você vai conseguir? Bom, a minha chance de conseguir é 6,9%. Não, você não vai gastar o nosso dinheiro nesse negócio aí, não, de jeito nenhum. Mas é isso que acontece e por isso que, assim, as empresas têm um risco grande e por isso elas precisam de uma boa lucratividade para compensar esse risco. O custo médio de cada droga que chega no mercado está da ordem de 2 a 3 bilhões de dólares. Tem muita variação na forma de cálculo disso, mas é muito dinheiro. De qualquer maneira, é muito dinheiro. Ah, mas aqui no Brasil eu consigo fazer um com 100 milhões de dólares. Provavelmente consegue, mas não com uma dispersão de mercado que teria no mercado global. Talvez você faça alguma coisa no mercado brasileiro, um mercado muito, muito pequeno. Porque fazer um estudo clínico hoje de, de grandes dimensões custa dezenas ou até centenas de milhões de dólares, custo total.
E qual é a missão da indústria, da pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria? Por que ela existe? Ela existe por 3 razões. Primeiro, trazer conhecimento para essas moléculas que foram geradas nas fases iniciais de pesquisa, né? Nas pesquisas de bancada, na síntese molecular, etc. Eles precisam conhecer o que acontece com isso, como é que essas moléculas se comportam. Em segundo lugar, ela precisa conseguir registro, porque sem registro sanitário, essas moléculas não podem chegar a serem comercializadas. E, finalmente, ela precisa de acesso, né? Quer dizer, se você tem uma molécula que foi bem desenvolvida, conseguiu o registro, as pessoas precisam comprar isso. As pessoas, os governos, as entidades pagadoras, você precisa dar acesso a isso, para que realmente o benefício da droga chegue às pessoas. Então, é isso que a indústria pensa quando faz pesquisa. E aqui é muito diferente da academia. A academia tem outro propósito, de formar pessoas, de ganhar conhecimento, mas é um conhecimento diferente, é um conhecimento que não é tão pragmático para conseguir um registro sanitário, é um conhecimento do ponto de vista mais, vamos dizer assim, holístico, global, sem tanta preocupação prática. E quando você faz, por exemplo, a tese de pós-graduação de vocês, a gente não está pensando em quem vai comprar o produto final da sua tese. Está pensando em outra coisa, está pensando no tipo de conhecimento que está sendo gerado, na experiência que você está recebendo, etc. Então, a missão da pesquisa da indústria é diferente da academia e a gente tem que ter consciência disso. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E o que é o sucesso dentro da indústria? É isso, ter um bom planejamento para que tipo de produto eu vou produzir, quando eu vou produzir, quanto eu vou investir, uma execução exemplar, integração entre as áreas. As empresas farmacêuticas, algumas delas são tão grandes que as áreas não se conversam, não sabem. As competências das pessoas, as pessoas precisam ser muito experientes para tomarem as boas decisões e ter uma gestão inteligente. Das decisões, a decisão mais importante é a decisão go ou no go. Vou passar de fase ou vou... E se eu não vou passar de fase, a gente tem uma coisa que chama fail fast. Aquelas que você acha que cavalo perdedor tem que ser eliminado rapidamente, para você não investir desnecessariamente numa coisa que não vai dar certo. Isso não é fácil, porque, assim, muitas pessoas têm aquilo como sua propriedade, né? Dentro da indústria, é como se o teu orientador falasse para você assim, não, esse troço que você está fazendo aí não vai dar certo, vamos fazer outro plano. Não, mas é isso que eu quero desenvolver na minha pós-graduação, esse é o meu propósito de vida. Mas é isso que acontece. E depois tem uma estratégia regulatória que vai fazer com que aquela droga seja apresentada para a Anvisa, FDA, etc., e seja aprovada da maneira mais fácil possível, mais rápida possível. E isso tudo, o que a gente quer é geração de valor. Geração de valor para o paciente, que vai ter um tratamento melhor, geração de valor para a comunidade científica, geração de valor para quem investe na indústria farmacêutica. Tem ações, os proprietários, etc. O que é o portfólio e o pipeline dessas empresas? Olha que interessante, isso aqui é o portfólio de uma grande empresa farmacêutica, é como se fosse aqueles cabos telefônicos que antes a gente via pela rua, agora é tudo fibra ótica, mas o princípio é o mesmo. Então, você tem uma grande área que é o portfólio da empresa, é tudo que ela tem de produtos. E está dividido em áreas terapêuticas, neurociências, gastroenterologia, oncologia, dermatologia, e assim por diante. Cada área terapêutica tem os seus programas. Então, por exemplo, a área geniturinária tem disfunção sexual feminina, aqui nesse exemplo. Bexiga hiperativa, sintomas urinários baixos. Tudo isso aqui é um programa que significa que você pode chegar a ter produtos com essas indicações
para esses mercados. Esses programas revertem em estudos, os estudos revertem em centros de pesquisa e em pacientes. Então, o centro de pesquisa do Dr. Edson está aqui fazendo estudos em tantos pacientes que fazem parte de um projeto maior, que fazem parte de um programa de desenvolvimento de vacinas, por exemplo, que está dentro de uma área terapêutica e de uma empresa. Então, quando a gente pensa no nosso estudo, poxa, tem tantos pacientes, eu gostaria de ter... Precisa ter uma ideia do total, porque as decisões não podem ser particulares de cada estudo, de cada centro, de cada paciente, elas têm que fazer parte de uma estratégia global da empresa. E dentro da empresa, tem duas perspectivas muito diferentes. Esse aqui é um cientista básico, aquele que trabalha na bancada, aquele que trabalha na síntese de moléculas, e ele sintetiza um número enorme de moléculas. E essas moléculas vão caindo, ou por falta de eficácia, ou por falta de segurança, ou por dificuldade de produção, ou por qualquer razão. E muitos deles não conseguem, muitas vezes, emplacar uma molécula para o desenvolvimento clínico em muitos anos de carreira. Mas alguns deles vão para frente e saem, a torneira abre aqui e cai um comprimidinho aqui para ser desenvolvido pelo cientista clínico. E o cientista clínico, ele vai lidar com todas as áreas terapêuticas da empresa, que são essas torneirinhas aqui, que de vez em quando pinga um para ele desenvolver, fazer os protocolos, tá? Executar os protocolos e depois fazer a aprovação regulatória. O que a gente pode tirar dessa pesquisa e desenvolvimento na área farmacêutica? As novas moléculas, elas vêm de novo conhecimento, nova tecnologia, nova ciência. Por exemplo, até há 4, 5 anos atrás, a gente praticamente não tinha ADCs. O que são ADCs? A sigla é Antibody Drug Conjugate, né? Drogas conjugadas a um anticorpo monoclonal que são conjugadas para fazer um tratamento melhor para vários tipos de câncer. Hoje, esse mercado é super importante. Então, esse novo conhecimento gerou uma quantidade enorme de novas drogas que são super importantes. Mas o processo de pesquisa e desenvolvimento é muito caro, leva muito tempo, leva mais ou menos 10 anos e com uma taxa de sucesso muito baixa. Outra coisa que a gente não abordou é que a patente é muito importante para as empresas e ela dura 20 anos. Então, nesse período, a empresa tem que recuperar o seu investimento. 50% das drogas não recuperam o investimento. E as melhores empresas são as que tomam as melhores decisões. Bom, tudo isso estou falando, né, e eu com isso, né? Eu aqui na Fiocruz com isso. O que eu tenho a ver com essa história? Quais são as possibilidades de colaboração que a gente tem com a indústria? E eu vou citar algumas aqui, que isso não é uma lista extensiva, mas são exemplos, né? Na fase de pesquisa básica, na fase pré-clínica, a gente tem a possibilidade de fazer alianças estratégicas na área de drug discovery. E hoje em dia, vários institutos de pesquisa estão trabalhando em drug discovery porque tem competências nessa área, principalmente com as novas tecnologias de inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo uma ferramenta importantíssima para drug discovery. Existem até alguns sistemas em que você imagina uma proteína, faz um prompt para a inteligência artificial e eles desenham a proteína para você, uma proteína que não existe. O desenvolvimento de modelos experimentais de drogas e tratamentos é uma coisa que a academia desenvolve e pode ser contratada ou licenciada ou vendida ou fazer em parcerias com a indústria. A realização de testes pré-clínicos, testes em animais, testes em laboratório, é outra área em que a indústria compra serviços da academia. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma deficiência enorme para desenvolvimento pré-clínico, praticamente não tem laboratórios fazendo os estudos que a gente precisa. E, finalmente, a área do professor Eduardo Franco, que é de epidemiologia e de estudos observacionais, que são muito importantes, porque eles vão dar base
os elementos que vão dizer, vão por essa área porque a gente tem uma chance melhor de sucesso do que por outra área, baseado nos conhecimentos básicos que ele e o grupo dele podem gerar. Mas aonde dói o calo nessas coisas? Primeiro, a propriedade intelectual. A indústria precisa de patentes. E a academia, muitas vezes, quer publicar. Uma publicação precoce demais elimina a possibilidade de propriedade intelectual. Então, muitas vezes, a indústria fala assim, não, ótimo, achei ótimo o seu resultado, mas você não pode publicar enquanto eu não depositar a minha patente. E isso, para a academia, é uma coisa complicada. Prioridades. A academia tem suas prioridades no sentido de desenvolver pessoas, de fazer seus projetos, suas verbas institucionais que têm que ser utilizadas, etc. E os tempos, porque para a indústria o tempo é fundamental, né? Se ela não faz aquilo naquele intervalo de tempo que ela tem o financiamento, de um ano para outro, o financiamento cai e aquele grupo já não tem mais dinheiro para fazer o trabalho. E se a gente pensar na fase clínica? Na fase clínica é onde talvez tenha mais possibilidades. Consultoria especializada. Vocês têm o conhecimento das doenças. Vocês têm a expertise de como é que essas doenças ocorrem na população. Esse conhecimento é importante e ele pode servir para consultorias importantes. A realização de testes clínicos, uma coisa que o Centro de Pesquisa do professor Edson trabalha de maneira exemplar, ele que é contratado por indústrias. Parcerias estratégicas, no sentido de que uma indústria e um centro de pesquisa podem ser uma parceria de forma que ele receba estudos antes de outros, ou estudos que são mais difíceis que outros. Alguns serviços especializados, como, por exemplo, o desenvolvimento de biomarcadores, que é uma coisa extremamente importante hoje, para que a gente chegue ao mercado com uma nova droga, com dados muito importantes de efetividade e de eficácia dessa droga. E, finalmente, dos estudos de iniciativa do investigador, que são muito importantes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Onde é que dói o calo? Primeiro, conflito de interesse. Um pesquisador que vai trabalhar com uma determinada indústria, ele pode ter dificuldade se ele quiser trabalhar com outra, porque são competidoras e ele pode ter que dividir os esforços dele para projetos que são semelhantes. Novamente, a questão de prioridades, a prioridade do investigador pode não ser a mesma que a empresa está exigindo. E depois a publicação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Estudos de iniciativa do pesquisador. É muito interessante porque, nessa situação, o pesquisador propõe o projeto e ele se torna investigador-pesquisador, investigador-patrocinador. Isso significa que ele tem as obrigações de investigador e de patrocinador. Oh, mas é muita coisa mesmo. Mas aí ele define o protocolo, não a indústria. Ele define a publicação, ele tem o ownership dos dados. Ele tem muito mais liberdade. A indústria colabora com insumos. E por que a indústria colabora? Porque ela pode ter interesse naqueles resultados. O estudo pode ser muito interessante para as drogas que ela está desenvolvendo. E os interesses e as responsabilidades têm que ser definidas num contrato. Isso é muito importante. Mas o que é fundamental nos estudos de iniciativa de investigador é que vocês, investigadores, consigam vender os seus projetos para a indústria, fazer com que a indústria acate a sua ideia e decida subvencionar isso. Então, vocês são vendedores de ideias. E é importante que a gente saiba fazer isso bem. Não é uma coisa tão comum na academia, é uma competência que a gente tem que desenvolver. E a publicação de estudos patrocinados é um problema ou uma solução? Olha, eu demorei para chegar no problema ou a solução, mas eu achei que consegui um slide para falar isso. Em questão da publicação dos estudos patrocinados, uma coisa importante é o tempo, né?
Para a empresa, o registro tem prioridade sobre a publicação. Então, muitos dados que vão ser levados para a FDA, a Anvisa, etc., eles têm que ser apresentados antes de serem publicados. Algumas agências têm dificuldade de aceitar coisas que já estão publicadas. A autoria e ordem dos autores é uma coisa que hoje já está mais definida, né? As revistas já determinam quem é que vai ser o primeiro autor, quem teve o principal papel na confecção do manuscrito. Não foi sempre assim, né? Antigamente, as indústrias falavam assim, os investigadores que trabalhavam naquele estudo, Dr. Edson colocou 500, doutora Marta colocou 200, doutor Eduardo colocou 100. Então, a Edson vem primeiro, depois a Marta, depois pela ordem de número de pacientes que foram recrutados para o estudo. Hoje, não mais. Não pode ser mais assim. Os investigadores, os que vão fazer o manuscrito, têm que ter acesso à base de dados completa. A preparação do manuscrito é muito importante e, geralmente, ele é feito em parceria, a 4 mãos, com a própria empresa patrocinadora. Não quer dizer que quem vai fazer o manuscrito não tem a liberdade de escrever, mas ele tem que, de uma certa maneira, discutir isso com a entidade patrocinadora. Comunicação prévia dos congressos, a escolha de revista, tudo isso é discutido em conjunto, né? E como é que isso vai ser divulgado depois? Qual é o segredo do sucesso na parceria de indústria e academia? Muito simples. É trabalhar junto. Se cada um puxar para um lado, a tendência é cair na boca do crocodilo. Mas se a gente trabalhar junto, e tem jeito de trabalhar junto, porque hoje as empresas são muito reguladas e a academia entende cada vez melhor quais são os interesses que estão envolvidos, eu acho que a gente consegue uma boa parceria. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Eu estou à disposição para qualquer pergunta. Se vocês quiserem também me escrever depois, ou bater um papo com dúvidas que vocês tenham, ficaria muito feliz de receber alguma pergunta de vocês. Perguntas? Olha, como disse a Isabel, a gente decolou numa hora, mas pousou na hora certa. Tá bom, pode usar. E outro. Ó, o Eduardo tem uma pergunta. Quando eu vi na apresentação do Edson inicialmente, né, ele passou o nosso currículo, como eu falei para vocês no começo, meu nome também é Eduardo Franco Motti. E veja o currículo do Eduardo Franco, aqui, né? Eu falei, eu sou o Eduardo Franco Minimi. Não é. Sou sim. Você mostrou que é muito interessante a abertura em relação a 1,6 trilhão, dos quais 20% é reinvestido. Reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Existe uma comparação em relação à investigação pública? Quanto que é essa quantia? Proporção, né? Não tenho muito essa informação, mas uma coisa eu posso te dizer é que, assim, classicamente, a pesquisa clínica era feita 70% em entidades públicas e 30% em centros privados. E hoje isso se inverteu, 70% em centros privados e 30% em órgãos públicos, pela dificuldade de você contratar órgãos públicos para pesquisa clínica, por essa questão de prioridades, de contratos, de tempos. Os contratos com órgãos públicos ficaram cada vez mais difíceis. Eles ainda são feitos, são importantes, mas a tendência é caminhar para empresas privadas. E certamente, com a minha experiência com tecnologias observacionais, Provavelmente é o contrário. Magras, você não tem financiamento do governo, aqui CNPq ou a nossa agência federal no Canadá, é extremamente importante, porque permite a manutenção de equipes de pesquisa durante esses períodos de crise. É verdade. No caso. E aí eu acredito que uma competência muito importante é saber vender os seus projetos para a indústria, né? Isso tem uma inteligência por trás, assim, de saber que empresas estão
determinadas áreas de conhecimento, o que elas estão desenvolvendo, onde que elas podem se interessar, né? Para que essas pessoas saibam dos projetos que o seu grupo, outros grupos tenham a possibilidade de fazer. Muita gente, principalmente na academia, fala assim, bom, mas a indústria não vem me procurar. É a gente que tem que procurar. Porque, assim, as pessoas não vão bater na sua porta, né? As entidades acadêmicas precisam ganhar visibilidade, né? Uma vez eu estava conversando com um colega de turma meu, que é professor da Faculdade de Medicina da USP. E ele falou, poxa, Edu, eu precisava ter mais estudos. Eu falei, olha, você precisa de mais visibilidade, sabe? Procura as pessoas nos congressos, vai nos estandes, fala com eles e tal. Poxa, mas se eu sou o professor da USP, se a USP não tem visibilidade, não tem, né? Então, assim, existe também esse húbris um pouco da academia de dizer assim, não, mas eu sou da USP. Ivory Tower. É interessante porque o Eduardo comentou sobre, às vezes, o preconceito, né, da academia com a indústria. E eu posso dar um depoimento aqui. Há 20 anos, eu trouxe aqui, fui contactado pelo vice-presidente global da Pfizer, que tinha uma molécula para esclerose. E a Pfizer não via como promissora, mas não via como uma prioridade para a indústria. E queria passar essa molécula, ou ter uma colaboração de maneira muito generosa, porque entendia que era uma doença licenciada e todo o esforço de investimento que eles tinham feito não deveria ser perdido. Fiquei muito entusiasmado, né? O vice-presidente, ela veio da Europa, na época, na França, para uma reunião aqui. Eu quase não consegui fazer a reunião, porque ninguém tinha agenda para falar com ele, tá? Ninguém parecia interessado. Havia um preconceito e uma desconfiança embaraçosa, para dizer o mínimo. Nós fizemos a reunião, não precisa dizer que não foi para lugar algum, porque havia, como disse a Fiocruz, uma total indiferença com isso, como se fosse o lado negro da força, né? Era mais ou menos isso, ninguém queria se misturar. Hoje, a gente já pode dizer que tem uma realidade diferente, né? Nós temos, no nosso plano quadrienal do GM, de Bahia, uma área de desenvolvimento que é pesquisa clínica, e que eu lidero essa área. Fizemos vários encontros para fazer uma prospecção com os líderes de laboratórios, para ver as prioridades, mas não é tão fácil. Acho que até com a sua apresentação, e deu uma conta do Etnova, a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, a contribuição não se limita à produção de estudos clínicos, é muito mais vasta. E aqui, nessas iniciativas que nós fizemos ao longo dos últimos anos, já identificamos algumas áreas com biomarcadores, com alguns estudos, por exemplo, de avaliação da resposta imunicelular, né, estudo de vacina, que resume muito a medir a sua conversão, o tipo de anticorpo. Às vezes isso serve como marcador de proteção, mas às vezes não. E muitas vacinas têm um componente importante da sua resposta na imunidade celular. E é mais difícil ser estudada. Nós somos um centro que tem uma expertise com muitas competências na área da imunidade celular. Então, a parceria em termos de desenvolver métodos de avaliação da resposta imunicelular e com a indústria avaliar essas respostas aos diferentes candidatos à vacina é um campo fascinante, né? E resolveria muito o nosso gargalo de financiamento, nossas limitações, esses estudos são caros, né? E, então, eu tenho esperança que essas coisas possam
caminhar, né? Na interface aqui com o nosso curso, a parte de publicação, você também pontuou bem, essas coisas caminharam bem, né? Existe uma meritocracia em relação à participação desses estudos, também faz parte dos próprios corpos editoriais das revistas, se define a contribuição de cada autor, não tem mais aquele trem da alegria, você bota o nome de todo mundo. Se você quer reconhecer a contribuição de pessoas que trabalharam no centro, você coloca lá nos agradecimentos, ou inclui como um grupo separado, mas fica muito claro quem é que participou. A indústria celebra isso de maneira muito mais rigorosa do que a própria academia, diga-se de passagem, né? Eu lembro que uma das primeiras apresentações que eu fiz nesse auditório aqui da experiência do nosso laboratório, eu apresentei vários trabalhos que eram epidemiológicos, assim, iniciativa do investigador, em parceria com a Pfizer. E eram muitos resultados, a gente tem estudos globais com 32 países, nós temos 40 publicações, e a pergunta que me fez é, mas e aí, a Pfizer não dirige esses resultados, não manipula, eu tenho uma coisa importante, toda a publicação está lá explícito no conflito de interesse. E a fonte de financiamento foi a Pfizer através de um grande incondicional, que significa que não tem nenhuma condição para financiar o estudo e que o investigador vai ter a liberdade de gerir o banco de dados, interpretar os seus resultados e publicar o que ele acha que aconteceu. Então, eu redarguei. A gente tem muitos estudos em parceria com o NIH ou com o US Army, e tem coisas muito mais rígidas de limitação para a gente interpretar os resultados, e às vezes isso não é visto como um viés na interpretação dos resultados. Então, na autoria, hoje, eu participo de um ensaio clínico, saiu um banco para a gente já começar a fazer, e circulam entre os possíveis autores quem é que tem interesse. Você tem um deadline para manifestar o seu interesse. Se você não se manifesta, você está fora. Se você tem interesse, começam as rodadas. Vamos fazer o outline. Eles tomaram um curso. Tá? Vamos fazer o outline do artigo. E você tem prazos, tem plataformas que você participa desse tipo, que você fica tudo registrado, você faz o download, faz a sua contribuição. Se você não contribuir em todas as etapas, nos prazos que eles dão, você está fora. Então, é muito melhor documentar o mérito e a contribuição de cada autor do que o sistema que nós fazemos e que a gente sabe que muita parte na academia, o chefe de departamento ou o professor titular está incluso em todas as publicações, como se isso fosse possível. Ele pode ser inspirador, pode até facilitar, mas seria mais elegante que uma outra publicação e ficasse com um agradecimento. Afinal, quem viabilizou um estudo de alguma maneira merece um caloroso agradecimento, mas se não teve contribuição intelectual, não devia estar como autor, né? Então, estou fazendo esses comentários aqui do ponto de vista de quem já levou. Ninguém jogou tomate em você, mas eu já levei muita tomatada e levo até hoje ovo. Né? Você colocou uma coisa que eu queria lembrar, porque eu não falei. Além dessas contribuições e colaborações, você falou uma coisa que são subestudos. Quando a indústria promove um estudo, seja de fase 3 para registro de uma droga nova, ela tem como seus objetivos primários e secundários aqueles que vão levar aos resultados principais e depois vão dar o registro do produto. Mas você pode ter uma expertise especial num detalhe do tratamento que está sendo estudado. Por exemplo, você falou da imunidade celular, que é uma coisa que para registro não seria importante. Então, a indústria não colocou nos seus objetivos. Mas você pode propor um subestudo com a população que está sendo estudada e fazer os resultados uma publicação à parte. Os estudos feitos no Brasil são muito mais baratos do que foi feito na América do Norte, né? O professor Eduardo Franco cobra muito mais caro do que nós.
E, então, muitas vezes, um estudo que vai custar, vamos dizer assim, 2% do valor total do projeto, pode ser interessante que a indústria fale, bom, tá bom, por esse valor eu vou fazer, porque... Agora, por que ela faria o estudo com o Dr. Edson? Porque ela conhece ele, né? Então, precisa ser conhecido para poder propor e ter a credibilidade e a confiança de que a empresa vai investir nesse subestudo que depois para você provavelmente vai ser mais importante. E isso acontece com frequência, já foi mais comum, mas atualmente eu acho que o fundamental é ter a capacidade de influenciar as empresas. E nisso eu acho que os brasileiros têm uma competência grande, né? É o que a gente chama de soft power. Soft power. Soft power não é o que a gente está acostumado a falar de soft skills. É aquela imagem, aquela reputação que a gente leva quando vai. Por exemplo, ontem a gente foi visitar o centro de pesquisa do Dr. Edson. A gente vê aquele grupo, como é que eles trabalham, como é que é aquela estrutura, como é que são os cuidados. Aquilo traz para ele um soft power que dificilmente ele conseguiria com um papel escrito ou uma lâmina de divulgação, etc. Né? Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de influenciar. Eu tinha um chefe que falava assim, que a carreira da gente, a gente faz com um livro debaixo de um braço e o copo na outra mão. Né? Então, a gente faz com conhecimento, com estudo e tal, mas com o copo que significa o relacionamento com as demais pessoas. E a gente, como cientista, muitas vezes desmerece um pouco isso. Né? A gente não se importa tanto com os relacionamentos e fica o tempo todo enfronhado nas nossas publicações, estudos, etc.